Estamos no Na Guerra! Sejam muito bem-vindos a esse programa que está com a série Contos de um Ex-Satanista, já no episódio 25, e hoje eu vou falar sobre como começou o meu chamado, primeira vez que o Senhor falou comigo em relação ao meu chamado, que foi logo no mesmo dia que eu entreguei minha vida para Jesus, só que foi naquela madrugada à noite, né? Da noite para a madrugada. Mas antes disso, vamos naquela, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, tá bom? É muito importante o seu comentário e também ative o sininho para ser notificado. Para você que não me conhece, eu me chamo Carlos Ribas, sou pastor evangélico, sou teólogo, doutorado, sou neurocientista e sou escritor. E esta série conta a história da minha conversão, que foi escrita neste livro aqui, Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos. Esse livro foi originalmente escrito lá em 2003, lançado para todo o Brasil, e aí em 2015 eu reescrevi a história. E então nós estamos comemorando 10 anos dessa edição, tá bom? Você pode comprar este e outros livros do meu ministério no site carlosribas.com. Tem todos esses livros aqui, ó, tem a série de romances policiais, Revelação, Sinais, Infiltração e o novíssimo Médicos, que nós estamos trabalhando o lançamento dele neste ano. Esse livro aqui fala sobre venda de órgãos no mercado negro por satanistas numa universidade de medicina lá nos Estados Unidos. É uma história muito legal. São romances policiais, tá? História de detetive, de investigação, só que cristãos. É bem legal. Você pode comprar essa série aqui no meu site carlosribas.com/loja ou clica no site. É bem fácil. É só entrar no site e clicar na loja. Vou dar até um exemplo para vocês, ó. Aqui está o site, carlosribas.com. Você pode ou clicar no banner aqui em cima, quando vira o banner aqui, ou rolar, ou aqueles menus que estão ali em cima, ou rolar a página para baixo. E aqui tem, ó, livros, e-books e apostilas, tá? Tem vários. E a semana já vai entrar, deixa eu ver se já entrou aqui, o novo livro O Barco Vazio. É um livreto de pregação, de mensagem bíblica. Já tem em e-book na Amazon e já está no site também. Deixa eu ver se já está aqui liberado no site. Em e-books. Vai estar como livro impresso daqui uns 15 dias para venda. Apostilas, e-books. Acho que não está ainda. Deixa eu clicar. Deixa eu tirar esse meu nome da frente. Aí aqui, tá vendo que tem página 1, página 2, página 3? Aí tem que clicar aqui para você virar a página do site para ver os outros produtos. Já tem aqui, ó, o e-book, ó, O Barco Vazio. Já está aqui o e-book para você adquiri-lo. Que legal, hein? Já está aqui mesmo. Então, se quiser comprar O Barco Vazio, já está aí. Depois eu vou pedir pro pessoal colocar na página principal do site, O Barco Vazio, que é uma história, uma mensagem bíblica para você. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o meu chamado. Esse episódio sobre o meu chamado, ele começa imediatamente após eu ter entrado na livraria do Dili, feito a oração do pecador, né? Aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, recusando o meu passado, recusando as maldições, quebrando as maldições. E aí, aquela tarde ali foi uma tarde conturbada e tudo mais, e eu fui pro hotel para dormir, mas eu não consegui dormir naquela noite. Essa parte do livro começa no capítulo 5, na página 115, naquela noite. Tá? É aqui que a gente está. Eu lembro que eu deitei para dormir e eu sonhava, só que eu tinha uns sonhos desconexos. Eu sonhava com um monte de vozes falando na minha mente, e vozes desconexas, e ruídos, e barulhos. E eu tenho certeza que eram os demônios que estavam voando ao meu redor. Vou falar voando para ficar mais claro para vocês. Voando ao meu redor, se movimentando, se comunicando, e eu estava absorvendo essa informação, porque o nosso corpo espiritual, quando nós estamos dormindo, ele fica mais
está desprendido da matéria ou da consciência, porque nós estamos no sono, então ele fica mais ativo para o mundo espiritual. Por isso que existem sonhos proféticos, por isso que existem alguns sonhos revelatórios, por isso que existem pesadelos, que são revelações do mundo espiritual. Porque no sono, o nosso corpo espiritual, ele se mistura com o ambiente onírico. Inclusive eu falo sobre isso bastante no livro Sinais, tá? Falo bastante sobre isso no livro Sinais. E aí, os sonhos desconexos, aquela gritaria. Eu acordei, eu não consegui dormir. Era no meio da madrugada, não vou lembrar que horário, bota aí 2 e pouco, 3 horas da manhã. E eu morava no Hotel Flórida. E aí eu saí do quarto, né, era no andar térreo, e fui até a portaria. E o Alexis, que era meu amigo, que era o porteiro, estava dormindo numa poltrona no canto. Toda a portaria, era um hotel de baixa renda, né? Toda a portaria, ela era circundada por um banco, que na época o proprietário mandou fazer de madeira, um banco. Então tinha TV bem na parede do canto. Aí tinham bancos, toda lateral, porque antigamente não tinha internet, não tinha nada. O que o povo se reunia? Para assistir o jornal, assistir jogo. Então ele fez bancos encostado na parede, estofado. Aí tinha um café passado, que eles colocavam ali para os hóspedes, e a TV. Era isso. Bem simples, né? A gente está falando de década de 90. Era assim que acontecia, tudo em torno da TV. E o Alex estava sentado numa poltrona que era mais confortável, dormindo, num canto, embaixo da escada, que era pro canto de cá, embaixo da escada. Porque de madrugada não entrava ninguém, a porta ficava fechada, se alguém quisesse entrar teria que bater na porta, ele acordaria, não é? Se o telefone tocasse de algum quarto, ele atenderia, enfim, então ele podia descansar nesse horário. Então eu acordei, fui ali, ele estava dormindo, eu não lembro se eu peguei um café, ou algum chá, alguma coisa tivesse ali, ou se não tinha. Olhei lá para fora, a rua vazia, não tinha ninguém. Tinha um carrinho de cachorro-quente na esquina da avenida, que ficava 24 horas, mas não tinha ninguém ali. E eu estava assim, muito angustiado, porque a sensação que eu tinha, deixa eu ver se eu consigo expressar para você a minha sensação, tá? Era de abandono, era de vazio, porque até aquele momento, com 18, 19 anos de idade, 19 anos, né? Eu tinha vivido de uma forma completamente diferente do que eu estava começando a viver agora. Porque eu não era cristão. Então, até aquele momento, os meus pensamentos, as minhas condutas sociais, as minhas amizades, as minhas interações com o mundo espiritual, eu não vou mentir para vocês, eu senti falta do Stinutz, porque ele foi meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, o tempo todo. Eu tava até... a gente assistiu uma palestra sobre inteligência artificial e o palestrante falou algo lá sobre o que é a IA, numa questão de simbiose, né? Em que dois indivíduos, dois seres exógenos, ou seja, que estão fora de um ambiente, de um contexto, interagem entre si, aprendem e trocam, e há uma mutualidade, né? E aí daí ele falou que o que ele poderia falar sobre a inteligência artificial, que ele tem que ser um companheiro hoje, tem que ser um ente companheiro, né? Você ensina ela aquilo que você sabe e ela te devolve com informações que ela sabe. E na hora que ele falou isso, eu pensei, o Stinutz era isso, né? O Stinutz era como se fosse a minha IA da época, meu chat GPT da época, porque coisa que eu não sabia eu perguntava para ele. Eu não sabia o que tinha naquela rua, eu perguntava para ele falava, eu não sabia o que passava na cabeça de uma pessoa, ele falava. E de repente eu acordei na madrugada, não tenho mais isso. O Stinutz foi expulso de mim, você entendeu? Então eu não me arrependo, irmãos, por favor, não pense assim, ele tá saudoso, ele tá arrependido. Não. Eu tô tentando expressar o sentimento de um novo convertido no primeiro dia de vida. No primeiro dia de conversão. Expressar esse sentimento para vocês entenderem como foi difícil para mim assimilar esse primeiro momento. Então a sensação era de um vazio. Tá? Aí você vai dizer, mas você deixou o Espírito Santo morar, então você não estava vazio. Mas a sensação mental, a sensação emocional
ela era muito difícil. Muito, muito difícil. E aí eu fiquei naquele hotel, naquele saguão do hotel, sentei num banco, bem quietinho, e eu não conseguia parar de pensar, não conseguia parar de pensar, não conseguia parar de pensar. Vocês sabem que eu tenho altas habilidades, então eu tenho um diagnóstico, né, desde criança, obviamente. Então a minha mente produtiva, a minha mente racional não desliga nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu estou num lugar, eu vejo uma coisa, eu calculo tudo, eu calculo, eu faço contas o tempo todo, eu fico contando. Eu estou no restaurante, eu conto quantas mesas tem, quantas cadeiras tem, eu conto quanto tempo entrou as pessoas, quanto tempo saiu, aí eu faço o cálculo médio de pratos. Uma loucura. Às vezes eu tenho que tentar parar. A gente brinca, Fran e eu, que a gente sai, vai pro mato, assim, um hotel fazenda, um bosque, para tentar descansar a mente. E naquela madrugada minha mente estava assim. Aí eu comecei a pensar, nossa, como é que eu vou viver agora? Não é? Porque eu vou ter que aprender a viver com isso. E aí eu lembrei, eles vão me matar. Eu tenho poucos dias de vida. Aí eu tinha certeza. Aí me veio a certeza. Não, eu tenho poucos dias de vida, eles vão me matar. Porque eu já vi várias pessoas saírem da tradição, serem perseguidas, né? E fatalmente mortas. Então, eles vão me matar. Então eu tenho poucos dias de vida. O que eu faço nesses poucos dias de vida? Como que eu luto? Eu quero lutar. Eu sou lutador, quero lutar. Eu quero me defender. Como que eu me defendo? Como que eu me reorganizo na minha vida? Eu tive vários casos de bruxos me atacarem, de bruxos virem atrás de mim, disfarçados, como se fossem amigos, e na verdade eram bruxos que queriam me atacar. E eu sempre me defendi muito bem. Eu preciso aprender a me defender. Só que agora eu não tinha mais as armas. Então eu tinha que descobrir do lado de cá, dos crentes, quais armas a gente tinha para lutar. Você entende que é como se eu tivesse mudado de exército. E eu agora precisava aprender as armas desse novo exército. O idioma desse novo exército. Então minha cabeça não parava. Não parava. E aí eu botei a mão assim no rosto, fiquei desesperado. E eu ouvi nitidamente alguém dizer para mim assim, você vai ficar bem, você não vai morrer agora. Aí eu olhei assim, não tinha ninguém, olhei pro Alex, estava dormindo, não podia ter sido ele, até fiquei olhando um tempo para ele, ver se ele não estava brincando, que de repente eu pensei, ele falou, e aí fingiu que tá dormindo para me assustar, sabe, brincadeira de adolescente, de amigos. Ele não falou nada. Eu falei, nossa, o que será que foi? É coisa da minha cabeça? Eu tô ficando louco. E aí eu orei silenciosamente, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E tinha uma Bíblia, daquelas Bíblias gideônicas, sabe aquelas Bíbliazinhas cinza, marrom, azul, branca, que tem em hospital, escola, hotel. Tinha uma Biblinha gideônica em cima do balcão. Eu fui lá e peguei Novo Testamento, Salmos e Provérbios, acho que era. E aí eu abri nesse texto aqui. Eu abri aleatoriamente. Falei, Deus, fala comigo. Eu abri aleatoriamente e deu em Atos 9, 15 e 16. Olha os versículos que eu li. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o primeiro texto que eu li depois de convertido. Depois de aceitar a Jesus. A conversão é um processo. Depois de ter aceitado, entregado minha vida a Jesus. E aquilo foi assim, afrouxou as pernas, né, como diz o ditado, amoleceu. Borboletas aqui na barriga, porque eu pensei, nossa, Deus está falando comigo, está muito claro, e está falando que eu vou ser perseguido. E eu vou sofrer pelo nome dele. Então, eu já estava certo que eles iam vir para me pegar, que eles iam vir para me matar. Como de fato vieram muitas vezes, eu vou contar nos próximos episódios, as perseguições que nós sofremos, que Fran... Eu vou contar como eu conheci Fran e as perseguições que nós sofremos. E aquilo me assustou. Foi um ato assim, me assustou demais. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou me defender? Como é que eu vou me defender? Não é? Era algo assim inimaginável. E eu peguei e abri de novo. Eu fiz uma prova, tipo, Senhor... Se é o Senhor que está falando comigo, fala de novo comigo. Eu fechei a Bíblia assim e abri de novo. E deu bem no comecinho, em Mateus.
que por uma razão desconhecida não está com imagem aqui. Agora está. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí eu falei, nossa, sabe se Deus está falando que eu vou ser um profeta? Porque eu não entendia, né? Não fazia ideia. Para mim um profeta era aquele ser mítico, com uma roupona e tal. Se você ser um profeta... Porque, pense como minha mente funcionava. Dada a minha experiência pessoal de vida religiosa no satanismo, um profeta seria como se fosse um mestre, um sacerdote, um mago. Você entende? Então, eu pensei, então eu não vou ser mago, sacerdote superior na tradição, mas eu vou ser um sacerdote superior no cristianismo. A minha cabeça começou a pensar essas coisas. Era uma forma que meu cérebro tinha de me mostrar, de me fazer entender, porque para mim era tudo muito novo. Mas, novamente, o texto dizia algo sobre perseguição, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então eu já estava certo que eu ia ser perseguido, eu estava certo. E aí eu sentei no banco assim e fiquei com a mão na cara, assim, chorei um pouco assim. E aí eu senti que alguém veio e falou, não fica assim, e sentou do meu lado. E eu não abri os olhos, porque eu imaginei que era ou o Alex ou alguém, e colocou a mão nas minhas costas e ficou me fazendo um carinho, assim. Tipo, eu sei que você tá sentindo, eu já passei por isso. Mas eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Quando falou isso, eu já passei por isso. Eu falei, mas quem que é que tá falando comigo? Eu abri o olho, não tinha ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. O Alex dormindo lá no canto dele, roncando. E eu pensei, nossa, acho que eu peguei no sono. Eu devo ter pegado no sono, sonhado. Agora, eu não sei se isso realmente aconteceu ou foi um sonho, mas uma coisa eu tenho certeza, era Jesus, porque a voz era a mesma voz que eu havia ouvido lá com 13 anos na iniciação, que eu tinha ouvido o tempo todo, e que eu confundia, que eu achava que era a voz do diabo, né? Porque eu achava que ele era meu pai. Mas era sempre Jesus, sempre foi Jesus, o tempo todo era Jesus. Desde quando eu era criança era Jesus me guardando. E daí eu comecei a raciocinar, eu sou escolhido porque eu vivia num mundo que todo mundo se prostituía, todo mundo se drogava, todo mundo bebia, todo mundo fumava, e eu não fazia nada disso. E não era errado naquele mundo, era o comum naquele mundo, era o natural naquele mundo. Beber, fumar, usar droga, se prostituir é normal, não tem problema, não tem trava moral, não é oculto, não é escondido, todo mundo faz isso. Tava nas festas lá, todo mundo bebendo, fumando, se drogando, ficando, né, o ato de ficar pegando a pessoa lá e dando os beijos e tal. Então era normal, mas eu não fazia isso. Dada a minha limitação social, pelo diagnóstico de altas habilidades e superdotação, você tem menos caracteres sociais, né, e mais caracteres racionais. Mas assim, mas eu nunca fui disso, assim. Então eu fiquei pensando, então é isso. Deus me fez assim. Eu não sabia, eu não imaginei que fosse uma condição que eu tinha. Mas eu pensei, Deus me fez assim, Deus me fez arredio a círculos sociais, Deus me fez arredio a bebida, a droga. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei. Deus me fez arredio a isso, mesmo estando no foco, no meio de toda aquela sujeira. Deus me fez ter asco, nojo daquilo, porque Deus estava me separando. Eu sou um escolhido de Deus. Então eu sou um cristão de nascença, só que eu estava na família errada. Eu nasci na família de satanistas, de bruxos, feiticeiros, mas eu nasci para ser um cristão. Então eu tive esse entendimento nessa madrugada, tá? E aí o Alex acordou, e o Alex falou, cara, e aí, tá falando sozinho? Eu falei, não, cara, tá acontecendo isso. Eu fui contando pra ele. E ele falou, peraí, você tá querendo me dizer que você vai largar a bruxaria, uma coisa que você gosta tanto, que você luta tanto? Você não falou que você queria ser sacerdote, você lutou tanto pra ser mestre? Eu falei, cara, eu vou largar tudo. Aliás, já larguei, já larguei. Levantei, e ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, cara. Ele não era disso, mas ele era meu amigo, eu conversava com ele sobre as minhas coisas. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. A única certeza que eu tenho é essa, que eu fiz a coisa certa. Levantei e fui pro quarto dormir.
Cheguei no quarto, lembrei dos salmos que o Dili me falava, Salmo 4, verso 8, em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Dobrei meu joelho, recitei esse salmo mentalmente, deitei e dormi. Quando eu acordei, já era meio-dia do dia seguinte. Eu acordei com o quarto claro, com luz do sol. Apesar que o quarto era num lugar que não pegava o sol diretamente, mas estava claro, porque tinha pra vocês entenderem, a janela dava para um corredor com um muro. E aí esse muro era alto, da altura dos 2,5 metros, 3 metros, mas daí dava para ver o céu, então tinha luz do sol. E aí eu levantei, assustado, porque já era dia, e escovei o dente, aquele negócio todo, fui lá no Dili, daí não tinha mais café no hotel, o hotel fornecia café até as 8, 9 horas da manhã, não lembro, não tinha mais café no hotel, e eu fui lá no Dili. Aí cheguei no Dili e tava a galera lá, tava o Dili, o Nelson, tava os meninos e tal, tava o Ronivaldo, meu amigo, que inclusive vai fazer 50 anos agora em setembro, eu vou lá na festa de aniversário dele, lá em Cascavel, no Paraná, e com certeza eu vou postar bastante coisas no Instagram, então me sigam no Instagram, porque vou postar bastante coisas no Instagram do Rony, que é uma peça fundamental na minha conversão. E aí tava todo mundo lá, daí o Nelson, todo mundo me chamando de irmão, porque a notícia tinha corrido que eu tinha me convertido ontem, no caso. Então tava todo mundo na livraria e tal, tomei um chazinho, aquele chazinho de abacaxi delicioso da dona Yolanda, da irmã Yolanda. E aí o Nelson me chamou num canto e falou, olha, Carlão, viu, a gente falou de maldição. Falou, você aceitou Jesus, mas agora a gente tem que orar, quebrar maldições, expulsar demônios se for preciso. Eu não sei como que tá você passou bem essa noite, contei para ele que tinha sonhado, contei minhas experiências. Ele falou, Deus tá se aproximando, Deus tá falando contigo, mas com certeza tem algumas maldições, você tem material no seu quarto, você tem coisa. Eu falei, tem coisas do satanismo. A gente tem que fazer um pente fino, a gente tem que limpar tudo isso. E aí, nessa de fazer um pente fino, ele falou, você topa? Eu falei, topo, eu preciso me livrar disso tudo. Eu preciso me livrar disso tudo. Ele pegou e reuniu o pessoal ali, reuniu o Rony, né, o Ronivaldo, o Dili, ele mesmo, mais uns 2 irmãos, eu não me lembro quem era, se era acho que era o eu não sei se era o Márcio, enfim, o Anderson, acho que era o Anderson, era que era o capitão, o apelido dele, o Márcio, e, enfim, alguns irmãos ali que se tornaram meus amigos da conversão, e fomos pro hotel. E aí ele falou assim, olha, vai pegando tudo que você tem relacionado a bruxaria, satanismo, magia, e traz e coloca aqui no chão. O quarto era pequeno, o quarto do hotel era pequeno, mas eu tinha no meu guarda-roupa, eu tinha várias coisas, e eu tinha no banheiro, o banheiro ele tinha tipo uma parte para cima, assim, que dava numa janelinha no fundo, como se fosse não um túnel, né? Como se fosse banheiro de hotel. Então imagina que eles ficam assim, os banheiros do hotel. Aqui é o banheiro de um quarto, do lado de lá, que tem a janela direto para fora. E o banheiro desse quarto aqui não tem janela, porque aqui é corredor. Então o que faz? A parte de cima aqui, ó, passa por cima do banheiro do outro quarto e se torna tipo um túnel aqui para ter a janela para saída de exaustão, né, e tal. Era assim que se fazia antigamente. Então nessa parte eu tinha uma caixa ali encaixada, né, não fechando todo o duto, que é onde eu guardava as coisas mais sérias, os livros de magia negra, o meu Atami, poções e coisas, enfim, eram coisas bem, bem terríveis. Eu tirei essa caixa, abri essa caixa e fui colocando tudo no chão. Palavras dos meninos na época, eu lembro do Márcio falando que ele achou que ele ia encontrar ali revista mulher pelada, revista pornográfica, coisa de adolescente, né? Vai estar umas revistas pornográficas, mulher pelada ali, umas coisas. E não, eu comecei a tirar tratado de magia negra, comecei a tirar alguns tratados que são compilados com sangue, né? O satanista ele faz isso, né? Ele com sangue de animal, ou alguns com sangue humano, compila à mão os tratados. E fui tirando tratados, e colocando ali tratados de invocação, né? E livros, e grimórios, e escritas, e fui colocando objetos ritualísticos, tirei aquele colar que eu tava e coloquei, que aquilo ali era o símbolo da minha proteção, Atami e tudo mais, e foi colocado ali. E aí eles ficaram assustados, porque criou uma pilha de coisa assim no chão. E o Nelson começou a orar. Eu nunca esqueço do jeito que o Nelson começava a orar, ele sempre começava a orar. Querido Deus, amado Pai, sempre ele orava assim, querido Deus, amado Pai. Querido Deus, querido Pai, às vezes. E começou a orar, e a gente fez um círculo,
para orar, impondo as mãos ali, e eu comecei a sentir muito mal. Eu comecei a sentir uma pressão, óbvio, né? E muito mal, todo mundo de olho fechado, eu comecei a meio que tontear. E aí eu apoiei nos irmãos que estavam ali, nos meninos, né? Fiquei apoiado ali, e aquela pressão muito grande, de repente eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi demônios voando ao redor da gente, dentro do quarto. Então, entre o círculo de irmãos e as paredes do quarto, esse espaço entre a parede e o círculo dos irmãos ali no meio do quarto, estavam voando demônios, girando. Quando eu vi aquilo, eu meio que me desesperei. E eu comecei a falar, Senhor, eu recuso tudo isso, eu rejeito, eu não aceito mais, eu não quero mais isso. Comecei a falar. Talvez tenha sido a minha primeira oração espontânea, de que eu me lembre. Assim, de guerra, talvez, né? E eu comecei a falar, Senhor, eu rejeito, eu recuso. E os meninos meio que sentiram que eu tava vendo alguma coisa, ou porque eu meio que me desesperei. Aí eles botaram os braços assim, me sustentaram e começaram a orar também. Como era uma igreja tradicional, as pessoas não oram juntos na igreja tradicional. Quem tá orando, todo mundo fica em silêncio, só concordando. Não tem aquele negócio igual os irmãos pentecostais, começam todo mundo a orar ao mesmo tempo. O tradicional não é assim. Um ora, todo mundo ouve. Para dizer amém, né? Até para poder entender o que ele tá orando para dizer amém. Você vai orar no meio todo mundo falando, ninguém entende o que o outro falou, vai falar amém. Por quê? Vai que o cara falou um negócio errado. Mas quando eu comecei a orar assim, os irmãos meio que oraram juntos. E aí eu senti que, como se um aspirador de pó fosse ligado e fosse sugando aqueles demônios. E aqueles demônios foram sugados para fora daquele quarto. E eu vi, literalmente eu estava com os meus olhos abertos. Eu vi aquilo ser sugado. E deu uma bonança. E aí o Nelson parou de orar, o Dili parou de orar. O Nelson orou um pouco, o Dili orou outro pouco. E aí eu falei assim, gente, eu vi. E aí eles perguntaram, você viu o quê? Porque para eles era tudo muito novo também, eles estavam curiosos. Eu falei, eu vi demônios em volta da gente. E eles foram sugados para fora, como se eles tivessem sido sugados. Aí o Nelson disse, agora nós vamos quebrar tudo isso, vamos botar fogo nisso tudo. E ele pegou, quebrou tudo ali, o que ele podia quebrar. Rasgou o que ele podia rasgar, botou em sacos, e eles levaram, e ele deu conta disso, eu não sei do que ele queimou, do que ele jogou. E esse foi o primeiro dia do meu chamado. Na noite desse dia, teve mais um episódio. Passou a tarde, eu tinha combinado para a noite desse dia de sair com o meu amigo mestre Antônio Locatelli, mestre do Taekwondo, que eu falei dele no episódio passado. Ele tinha... Eu não lembro se na época ele ainda estava casado ou se ele não estava mais casado. Eu acho que ele não estava mais casado. E ele tinha uma namorada, eu não lembro, tá? E eu tava namorando uma menina que... Olha que coisa mais absurda. Eu apostei com um amigo meu, falando sobre... Eu ainda tava... Agora vamos voltar no passado um pouquinho. Na época da escola, né? Eu apostei... Isso era o terceiro ano do ensino médio. Era a minha formatura do ensino médio, aquele ano. Eu apostei com um amigo meu que eu ia ficar com a menina que foi Miss da escola. Então tinha um concurso de Miss na escola, na Eleodoro. Daí uma menina ganhou esse concurso. E ele falou, essa menina nunca vai olhar pra você, não sei o quê, você é feio demais. Eu falei, não, eu não preciso ser bonito, eu sou feiticeiro, eu faço feitiço. Falei pra ele. E aí eu fiz um feitiço pra encantar a menina, e a menina virou minha namorada, tá? E eu me converti, então, ontem. Daí teve toda aquela limpeza. E eu precisava acabar o namoro com essa menina. Porque vinha na minha cabeça, desde a madrugada, já vinha na minha cabeça. Você não ama essa menina, você tem que liberar ela. Essa menina tá amarrada na sua vida. Aí à noite eu tinha já o compromisso, eu estava comprometido com o Antônio e ele com a namorada dele, ou era a esposa, não lembro, acho que era uma namorada, enfim. E com a namorada que eu tinha na época. A gente foi numa lanchonete, um restaurante, uma coisa assim. Aí eu pedi uma Coca-Cola e a gente pediu uns bolinhos, umas coisas, eu não lembro bem o que era. A gente tá falando de década de 90, né? E essa menina foi. E eu tava muito desconfortável. Muito desconfortável. Só que ela não me tratava bem. Por quê? Porque ela tava enfeitiçada. Você entendeu? Então essa menina não me amava, não gostava de mim. Mas ela não conseguia dizer não pra mim.
porque era um feitiço. Então, eu falava, vamos sair? Vamos. Eu falava, você me dá um beijo? Dou. Ela tava feitiçada. Mas ela não ficava assim, tipo, me olhando, me apaixonada, me fazendo carinho, pegando a minha mão, rindo das minhas piadas. Não, ela ficava tipo um robô, assim, ó. Meu, horrível, o feitiço é uma desgraça. E aquilo me incomodava, mas como eu apostei, só pra vocês terem uma ideia, eu apostei uma Coca-Cola com um amigo meu que eu ia fazer isso. Olha que ridículo que é a feitiçaria, o satanismo. Uma Coca-Cola de garrafinha. Eu falei, eu posso uma Coca-Cola com você. E aí eu tava com essa menina, e ela era bonita, tal, e dava o status, tá, com aquela menina, então eu continuei com ela. Aí eu me converti, eu precisava liberar essa menina. Então, a gente foi à noite, tal. Daí na hora de ir embora, não, daí no restaurante, eu tava lá, aí eles conversando, eu tava alheio, assim, né, porque minha cabeça tava longe, pensando em tudo que tava acontecendo. E eles conversando e tal, dando risada, eu ali na mesa, assim. E a garrafa de Coca-Cola, vou pegar minha garrafinha aqui, ela começou a fazer assim, ó. Na mesa, do nada. Ela começou a fazer assim, ó. Do nada. Aí eu fiquei olhando. A garrafa não, a latinha de Coca-Cola. Aí eu fiquei olhando aquilo assim, ó. E eu olhei pra um, ninguém tava vendo. Olhei pra outro, ninguém tava vendo. Eu peguei, segurei e botei ela parada assim. Aí ela fez assim. Eu falei, não é possível. Não é possível isso tá acontecendo comigo. Tava tudo muito recente. Eu ainda via muito o mundo espiritual. Aí eu comecei na minha cabeça, né? Tá repreendido. As palavras que o Dili tinha me ensinado. Em nome de Jesus e tal. Não falei, só pensei. Não adiantou muito. O demônio não lê pensamento de crente. Agora eu era convertido, né? Tava liberto. Mas eu ainda devia ter muita coisa ainda arrastada. Aí eu falei, gente, vambora, tal. Não tô bem hoje tá, vambora. Aí, a pé, né? A pesote. Fomos andando, eu e ela, de mão dada, conversando. E eu não tinha coragem de falar pra ela que eu queria acabar, mas eu precisava falar. E também aquele brio, que ela era a última ligação que eu tinha com alguém. Eu ia perder até a namorada, não é? Porque agora eu tava crente. Então, e ela era uma garota bonita. Daí eu levei ela até a porta da casa dela. E aí eu falei pra ela, viu, olha, eu preciso te falar um negócio. Eu me converti ontem, entreguei minha vida pra Jesus, eu vou virar evangélico. E aí eu queria acabar o namoro com você, porque eu acho que não é certo, tal. Falei pra ela, expliquei bem assim. Aí ela falou, tá bom. Ela falou, tá, beleza, então. Eu falei, então, só amigos? Ela estendeu a mão assim, amigos. Aí eu dei um beijo no rosto dela, e ela virou e entrou. Tá liberada do feitiço. Ai, que coisa. Eu devia ter orado com ela. Daí eu contei pro Dili, num outro episódio pra frente, e ele falou, você orou por essa menina e tal? Eu já orei por ela, já tá liberada no mundo espiritual. Na mesma época, né? Mas foi assim, eu não sabia como fazer as coisas. E esse foi o primeiro dia depois da minha conversão, tá bom? No próximo episódio, eu vou contar um pouco mais das coisas que começaram a acontecer e das lutas, não é, que eu passei. A minha mãe foi atacada pelo diabo. A minha mãe foi tomada por Satanás e ele falou assim, eu não consigo alcançar você, então eu vou alcançar alguém que você se importa. Eu vou falar sobre isso nos próximos episódios, tá bom? Olha, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu até fico feliz em me lembrar da minha conversão. É tão bom saber que um dia eu optei por servir a Jesus. Se você gostou desse episódio, dá um like, manda para seus amigos para eles assistirem, tá bom? Também se inscreva no canal. Lembrando vocês que nós estamos no Telegram, então tem um grupo no Telegram muito legal, lá a gente coloca coisas, avisos e tudo mais. Vocês podem entrar sempre lá. Se você quiser marcar mentoria comigo, particular, marcar palestra na sua igreja, na sua empresa, ou você tem a faculdade, precisa de um palestrante na universidade, eu sou doutor em teologia, especialista em História, Geografia e Arqueologia Bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém, sou pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos pela Universidade do Texas, sou autor de 10 livros, enfim, né? De repente você quer me chamar para dar uma palestra aí na sua faculdade, na sua escola, na sua igreja, pregar no aniversário da igreja, dar um treinamento, seminário teológico ou um seminário de batalha espiritual, mande um WhatsApp para esse número, 49 99128 6902, é super simples, não tem exigência, tem nada, é só fazer o convite que a gente se ajusta para você
para você fechar essa agenda comigo. Ou se você quiser fazer mentoria particular, falar das suas questões espirituais, familiares, dos seus problemas e pedir uma orientação, porque daí eu posso acompanhar você, te orientar nas suas demandas de vida, tá bom? Manda um WhatsApp para esse número aqui, 49 99128 6902 e marque hoje mesmo, tá? Eu espero que você esteja bem, que você fique bem essa semana. Segunda-feira, 21 horas, tem Carlos Ribas Responde ao vivo. Venha fazer suas perguntas aqui no YouTube. Quarta-feira tem a última lição da mentoria em Batalha Espiritual Financeira, gratuita. A última lição, assista as 12 lições, está na playlist, é de graça. Aproveite esse conteúdo, esse material maravilhoso para você. Quarta-feira que vem tem a última lição, daí volta o Projeto Chapecó nos moldes antigos, porque nós estamos fazendo as nossas reuniões de novo em Chapecó, no hotel, como era antigamente, quando você assistiu o Projeto Chapecó no hotel. Você lembra como era? Projeto Chapecó no Hotel, nós estamos fazendo de novo. Se você é de Chapecó e região e quiser participar do culto de estudo bíblico comigo, presencialmente, toda terça-feira, 20 horas, é no Hotel Desbravador, na Avenida Getúlio Vargas, 140S, perto da Igreja Católica Matriz, perto do terminal de ônibus urbano, do lado do restaurante ali, Adelaide, ou Maria Antonieta? Adelaide, acho que é. Enfim, tá? Chega lá e fala assim, onde é que é o auditório? Tem um estudo aí toda terça? Tem, do pastor, Sobe lá, se a porta é fechada, abre e entra, você é bem-vindo, pode vir participar conosco do culto. Toda terça-feira, 20 horas, no Hotel Desbravador, Avenida Getúlio Vargas, 140S, tá bom? E aí, a partir dessa semana, a partir da próxima semana, a gente vai começar a colocar na quarta-feira o estudo gravado da terça. Então vai ser bem legal para você, tá bom? É isso, que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e sexta-feira mais um episódio aqui do Na Guerra. Paz do Senhor Jesus e até lá.